Graça e paz, querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você aqui novamente conosco no nosso canal Movidos por Missões. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para que você possa receber a cada mensagem nova que o Senhor Deus assim nos liberar. Compartilhe essa mensagem, pois certamente ela é uma palavra de vida, porque assim como abençoa a minha vida, irá abençoar a sua vida e certamente abençoará também a todas as vidas que você se permitir em compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor, você é muito bem-vindo aqui neste canal. Hoje eu quero meditar com você sobre um salmo maravilhoso, o Salmo de Davi, da onde nós retiraremos ricos preceitos pedagógicos e básicos para a nossa vida cristã nesses tempos de adversidade, deserto, escassez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, a poderosa e santa, infalível, verdadeira, fiel Palavra de Deus, no Salmo de número 23, um salmo extremamente conhecido. O Senhor é o meu pastor, dizia Davi. Este salmo contém apenas 6 versículos, e assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você pode dizer amém. Uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, pois estamos diante da tua santa e poderosa palavra. Que essa palavra venha trazer conforto, paz, direção. Que essa palavra venha trazer, meu Pai, em nome de Jesus, conforto para as nossas almas. Na medida que esta palavra for sendo pregada, Senhor, que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações aquilo que o Senhor quer transmitir para cada vida e cada alma. E assim seja o teu nome glorificado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Com este salmo, queridos irmãos, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, independente de tribo, raça, língua e etnia, têm vivido. Tem sido chamado a pérola dos salmos. E é interessante notarmos aqui as localidades referidas pelo salmista Davi. Pastos verdejantes, águas de descanso, veredas da justiça, vale da sombra da morte, casa do Senhor. Essas são as localidades de extrema importância e valia quando Davi passa a discorrer sobre este salmo. Davi certamente passou, queridos irmãos, parte de sua mocidade exercendo esse ofício. Davi era pastor de ovelhas, cansou de levar as ovelhas aos pastos verdejantes, e certamente Davi protegia elas de toda sorte de acidentes, de enfermidades. Davi estava ali na função de protetor, como pastor daquelas ovelhas. E por isso, Davi, mais do que ninguém, pode usar esta ilustração
de pastor, de ovelhas. Era algo perfeitamente natural para ele. Antes de se tornar o segundo rei de Israel, antes de escrever mais do que metade do livro de Salmos, Davi foi considerado o mavioso dos Salmos. Ele era um pastor. Então, portanto, é extremamente natural utilizar esta figura de linguagem. O Senhor é o meu pastor, dizia Davi. E como este salmo é individualístico, irmãos. Ele fala 17 vezes acerca dele mesmo, do salmista. Olha aqui, o Senhor é o meu pastor, dizia ele. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Olha aí. E aí segue-se os versículos de maneira individualística. 17 vezes ele fala dele, de si mesmo, e 13 vezes ele fala do Senhor. Aqui, no Antigo Testamento, Deus era o pastor de Davi. No Novo Testamento, Cristo é o nosso pastor. Deus e Cristo são um, ao ponto de Jesus, o Senhor da glória, o Salvador, o Libertador, o Restaurador, dizer: quem vê a mim vê o Pai. Ambos são um, ambos são pastores, e Cristo sendo o nosso pastor, e Ele é o nosso pastor, nós não havemos de carecer, irmãos, de descanso. Nós não devemos carecer de refrigério naqueles dias de angústia, de sequidão, de aridez, nem tampouco de direção. Se não temos direção para as coisas que vamos realizar na vida, é porque não buscamos a Deus. É porque não buscamos a sua vontade, é porque não buscamos o seu querer, é porque não buscamos a sua orientação. Faço isso ou não faço isso? Faço aliança com essa pessoa ou não faço aliança com essa pessoa? Aceito este emprego ou não aceito este emprego? Tudo, irmãos, é passível de questionamento, pois o Senhor nosso Deus é um Deus que dá direção às 10 áreas das nossas vidas. Área profissional, área sentimental, área emocional, área familiar. Deus tem o prazer de direcionar os seus filhos. E Ele, sendo pastor, nós não devemos ter falta também de conforto, de sustento, de gozo ou de qualquer outra coisa. Meu cálice transborda, dizia Davi neste salmo, não só nesta vida, mas na eternidade também. O Senhor é o meu pastor, foi a forma que Davi encontrou para dizer que, abre aspas, o Senhor me dá o que eu preciso e me livra de todos os perigos. Fecha aspas. Talvez nessa época de pandemia, de tristeza, de escassez, você é como eu. Não teve tudo aquilo que você queria ter, mas você teve o que você precisava ter. Graças a Deus, são quase 100 dias e não faltou o pão na minha casa, não faltou as vestimentas para eu vestir, não faltou casa para eu morar. E certamente eu creio que também não faltou o pão na sua casa.
devemos glorificar a Deus, devemos exaltar a Deus, porque Ele é o nosso pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. Ao escrever este salmo, irmãos, Davi se refere ao Deus que era, ao Deus que é e sempre será, porque em Deus não há mudanças, Ele é imutável. Aquilo que Ele foi no passado, Ele é agora e será para todos sempre. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso auxílio, é a esperança para os dias que tentam assolar a nossa alma, ao ponto de tentar nos abater. O próprio Davi, no outro salmo, diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O que Davi estava querendo dizer, irmãos, é que, ao contrário dos deuses dos filisteus, que eram prata, que eram ouro, que eram feitos de pedra, de gesso, de ferro, nada podiam fazer. Davi descreve o Deus dele como um salvador pessoal, que age e interage, que é pastor, que cuida, que anda acima de tudo com as suas ovelhas pelo campo, cuidando de todas as suas necessidades. Então Davi protegia e cuidava as suas ovelhas, e ele dizia: Deus também me protege como eu protejo essas ovelhas e cuida de mim. Deus está cuidando de você esta noite. Deus está cuidando do seu lar. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando da sua filha. Deus está cuidando do seu lar. Ele é o nosso pastor. Davi aprendeu que, independentemente de todas as circunstâncias, nada, absolutamente nada, lhe faltaria. E, acima de tudo, que o melhor era ter o próprio Deus como pastor e que andava com ele para protegê-lo, assim como ele protege a minha vida e a sua vida também. Esse salmo é um salmo extremamente pedagógico, ensina grandes verdades acerca do nome de Deus. O nome Jeová tem 7 qualitativos especiais e todos eles podem ser discernidos aqui nesses apenas 6 versículos desse salmo de número 23, intitulado O Senhor é o meu pastor. Quais são esses qualitativos, pastor? Primeiro, Jeová Rofi. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida das minhas necessidades, independente de todas as circunstâncias contrárias. Lembra do que disse o profeta menor Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto das oliveiras minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me faz andar altaneiramente. Você sabe o que é andar altaneiramente? É andar por cima dos problemas. Não é que os problemas não hajam, não existam. Eles existem, são reais. Mas Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meu querido irmão,
Ele está cuidando, independentemente de todas as circunstâncias contrárias. Ele é Deus e Ele é o nosso ajudador. Segundo qualitativo de Deus, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jesus disse, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. O mundo não tem paz, e a paz que Jesus dá não significa que não teremos guerras, frustrações, decepções, desilusões. Não, ele está dizendo, deixe-vos a minha paz que excede todo entendimento. Eu profetizo que essa paz está invadindo o seu lar agora. Eu profetizo que esta paz está invadindo a sua mente agora. Que esses pensamentos suicidas estão saindo daí agora. Que essa depressão, que essa síndrome do pânico está saindo daí agora. Pelo poder da palavra do Senhor. Que toda a opressão está sendo dissipada, porque a paz está entrando na sua casa agora em nome de Jesus, dada pelo Jeová Shalom, o Deus da paz. Quando o leão rugiu contra Davi, o Senhor nosso Deus o protegeu e trouxe a ele paz. O que está te ameaçando? O que está te entristecendo? O que está dando um aperto no seu coração? Receba a paz de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Não há o que temer. Terceiro qualitativo. Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Que batalha foi aquela, né? Do próprio rei Davi com Golias. Se nós estivéssemos lá assistindo aquela batalha e olhássemos para aquela cena, nós veríamos um menino com um gigante completamente aparelhado. Davi se recusou de usar as roupas do rei Saul, mal conseguia andar com elas, e com aquela ferramenta que o Senhor colocou na mão dele, eram apenas 5 pedrinhas e uma tiradeira. Não chegou a usar nem as 5 pedras. Na primeira tiradeira ele mirou e a pedra acertou no gigante e ele caiu. Deus fez justiça. Deus fez justiça àquele pequenino. Deus fez justiça ao seu filho. Assim como Deus faz justiça na minha vida e na sua vida. Às vezes as lutas são tão grandes. Às vezes as ameaças partem de poderosos, mas Deus ele ajuda, ele é quem faz a justiça. Porque ele é o Jeová Tsidkenu, ele é a nossa justiça. Quarto qualitativo, pedagógico, que podemos ver aqui, Jeová Shammah, o Senhor é o meu companheiro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 28, Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Pregar, o Evangelho é pregado, é querigmático, é uma palavra grega, é proclamativo. Ninguém pode crer no nome de Jesus Cristo se não há um filho dele que pregue e que sirva de profeta naquele momento. É necessário pregar para que vidas creiam. Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu serei convosco apenas os fins de semana. Foi isso que ele disse? Não, eu serei convosco apenas segunda, terça e quarta. Foi isso que ele disse? Não. Ele prometeu que estaria comigo, contigo, com a sua igreja, com cada filho seu, em cada lugar do mundo, todos os dias até a consumação dos séculos. Para ser socorro bem presente na hora da angústia, para não deixar que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja, para ser o nosso companheiro naquelas horas de angústia, naquelas madrugadas de choro, de pranto, onde estamos colocando as nossas necessidades e aflições perante o Senhor. Quando a batalha é espiritual, a guerra, quando somos visitados pelas hostes opressoras do inferno, é Ele
quem nos ajuda e é o nosso companheiro, e ele está presente, como bem disse Davi neste salmo, para refrigerar a nossa alma. Talvez você esteja abatido esta noite, cansado de tanto lutar, bater e a porta não está se abrindo, mas eu profetizo que Deus está, em nome de Jesus Cristo, presente agora na sua vida e na sua casa, para refrigerar a sua alma. Quinto qualitativo do nome de Jeová, Jeová Nissi. O Senhor é a minha vitória. Quem venceu aquela batalha, irmãos? Golias ou Davi? Aquele menininho com a própria espada do adversário. Pegou aquela espada, depois que aquele gigante caiu com apenas uma pedrinha e cortou a cabeça do gigante. A Bíblia fala em Êxodo, livro de lei da Bíblia, Gênesis, Êxodo, o segundo livro de lei da Bíblia, conhecido como a Torá judaica. Fala no capítulo 17, versículo 15, o momento que Moisés edificou ali, após uma grande vitória, um altar dizendo: o Senhor é a minha bandeira. O pano de fundo disso aí era que o povo de Israel estava saindo do momento crítico, do deserto. Estavam indo para Refidim. Quando chegaram em Refidim, os amalequitas deram com ímpeto contra o povo de Israel. Fizeram guerra. Então, Moisés disse: Josué, vai guerrear. E ele foi subir ao monte, e 2 homens com ele, de um lado e Arão de outro. No momento que e Arão seguravam as mãos de Moisés, o povo de Deus vencia. No momento em que as mãos de Moisés eram fragilizadas, caíam, o povo de Deus perdia. Mas a batalha foi ganha pelo povo de Deus. Porque estavam ali 2 homens segurando as mãos de Moisés. Não ande sozinho. Há irmãos que vão segurar as suas mãos nesse momento de escassez, nos momentos de tristeza, nos momentos de provação, nos momentos de aridez, nos momentos de deserto. Há irmãos que vão ser verdadeiros Barnabés na sua vida. Ainda que muitos desacreditem, assim como foi com o apóstolo Paulo, assim que se converteu, caiu do cavalo, ninguém acreditava nele, era perseguidor, ninguém queria ele dentro da igreja. E Barnabé disse: não, é um homem transformado, é um homem cheio do Espírito Santo, ele tem um testemunho forte, aceitem ele. Seja um Barnabé na vida das pessoas, ou melhor, seja um presente na vida das pessoas. Seja aquele que segure a mão, seja aquele que ofereça o ombro, critique menos e aconselhe e ore por essas pessoas mais. Aleluia. 6º qualitativo, irmãos, Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Você sabe por que aquele povo ficou tanto tempo no deserto? Porque a priori não era plano de Deus que eles ficassem no deserto tantos anos. Lá eles ficaram tantos anos e pereceram porque foram murmuradores. Ao ponto de Moisés escrever todo o livro de Deuteronômio para recapitular a uma nova geração que ia entrar na terra prometida, porque toda aquela geração pereceu
no deserto, a não ser Josué e Caleb. 2 homens que acreditaram, independente de todas as circunstâncias contrárias, creram que Deus era a provisão deles. Lembra de Abraão? Quando o Senhor nosso Deus pôs Abraão à prova? Caminhavam ele e o filho, e Abraão segurava o cutelo, segurava a lenha, e em dado momento da conversa, Isaac perguntou: papai, cadê o holocausto? Quando Abraão deitou Isaac sobre aquela lenha, o anjo bradou e disse: não faça isso, porque agora eu sei que temes ao Senhor. E Abraão olhou para trás e viu no arbusto aquilo que seria o holocausto no lugar do filho. E Abraão edificou ali um altar dizendo: o Senhor proverá. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é a sua provisão. Mas seja grato no pouco. Não despreze o início das pequenas coisas. E você já teve muito, está sofrendo um pouco de escassez, tenha paciência. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, Epístola aos Filipenses 4,19. Seja grato pelo arroz, seja grato pelo ovo, seja grato pelo pão, apenas com manteiga, seja grato, porque você tem o pão de cada dia e o Senhor é glorificado, porque assim como Ele proveu para Abraão e Ele proveu para a minha vida, Ele proverá, porque Ele é um Deus que abre portas. E a porta que Ele abre ninguém fecha. E eu profetizo que as portas estão se abrindo milagrosamente para você e que os recursos estão chegando como provisão, porque Ele é o nosso pastor. Último qualitativo: Jeová Rafá é o 7º. Ele é o Deus da cura. Talvez você esteja enfermo, meu querido irmão. Quem sabe se recuperando desse vírus, Covid. Eu profetizo que a sua restauração será uma restauração rápida. Uma restauração sem sequelas. Não só profetizo para você, mas para todos os leitos, para todos os hospitais dessa nação, fora dessa nação. Eu profetizo que o Senhor está visitando os médicos, protegendo eles, visitando os enfermeiros, protegendo eles, visitando aqueles que estão acamados, adoentados, trazendo a cura. Porque o Senhor está dando ordem aos anjos ao respeito da cura esta noite, e eu creio, porque Ele é o Senhor da cura. Mas se você está com um tumor, seja curado agora em nome de Jesus. Se você é uma mulher estéril, seja curada agora e que o seu ventre receba, como assim Ana recebeu. E se você está com qualquer órgão seu comprometido, em nome de Jesus seja curado. Se você está com câncer em qualquer parte do corpo, eu digo: sai agora, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus da cura. Seja curado em nome de Jesus. Qualquer mal na sua coluna, qualquer mal nos seus ossos, em nome de Jesus, seja curado agora, porque Deus é o Deus da cura. Davi não tinha medo, irmãos, nem de caminhar pelo vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria. O maior benefício do cristianismo não é uma casa na região dos lagos, um iate, carros de 300 mil reais. O maior benefício do cristianismo é a vida eterna. Saber que se morrermos nesse exato momento, nós encontraremos com Deus. Por isso que Davi dizia isso. Ele tinha certeza de que havia um lugar para ele na glória no céu, porque o nome dele estava escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida?
Davi não tinha medo de caminhar pelo vale da sombra da morte. De fato, irmãos, Deus é pastor, anda com as ovelhas, Ele é pastor, Ele é a paz, Ele é a justiça, Ele é companheiro, Ele é a vitória, Ele é a provisão. E Davi tinha certeza que a bondade e a misericórdia de Deus o seguiriam todos os dias da sua vida. Ele não ia atrás da bondade de Deus, não. A bondade de Deus o seguiria. Jesus também utilizou esta analogia de pastor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, diz no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que precisamos de fato fazer é a seguinte pergunta a nós mesmos esta noite. Eu conheço o bom pastor? Eu conheço ele? Se você não conhece, eu estou te apresentando ele agora, nessa cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Uma dívida que não poderíamos pagar, mas ele assumiu, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas acima de tudo, ele jogou por terra toda a parede da inimizade do homem contra Deus, a fim de nos libertar, a fim de nos dar a vida eterna, a fim de dar-nos uma comunhão nova com Deus. Você conhece Ele? Quer aceitar a Ele como o seu Senhor e Salvador? Abra o seu coração, o convite é singelo. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Ele jamais irá forçar o ser humano a qualquer coisa. Abra o seu coração. Ele é pastor. Será que eu conheço o bom pastor? Será que sou conhecido por ele? Irmãos, certamente nós podemos e devemos, independentemente de toda e qualquer situação, confiar e acreditar com essa mesma confiança que Davi confiou. Sabemos que passaremos sim por desertos, por necessidades, mas o cuidado de Deus será nos mínimos detalhes. Assim como aqui está o Senhor com a sua vara e o seu cajado. A vara muitas vezes para disciplinar e o cajado para trazer a ovelha de volta que está se extraviando. A unção com óleo, as ovelhas eram e são animais muito frágeis. Ataques de insetos. Então o pastor vinha ali, derramava aquele óleo para que a ovelha ficasse livre das pragas. E assim faz o Senhor, nosso Deus, conosco. Grandes são os seus cuidados. Creia que em nome de Jesus, Ele está te levando, está me levando esta noite aos pastos verdejantes. Davi, sabendo que passaremos toda a eternidade vivendo nos céus, ele tinha esta plena convicção. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Seja cheio da presença de Deus nesta hora. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.